Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa, tá certo? Sim, eu sou a professora dos alunos do quarto ano único, meus amores, quarto ano único, tá certo? Hoje iremos trabalhar que disciplina? A disciplina de geografia, tá bom? Vamos trabalhar geografia, qual capítulo? Capítulo 9, na parte um. Então, a tia espera que vocês estejam num lugar tranquilo, confortável, tá? Num ambiente sossegado, com todo o material didático aí junto a você. Deixe também um caderno próximo para que vocês realizem anotações e algumas possíveis dificuldades. Lembrando, a gente está trabalhando, a tia Milka está trabalhando por forma, né, da leitura e destrinchar o conteúdo, tá certo? Fazer a explicação desse conteúdo detalhadamente. Então, na dúvida, a primeira coisa que vocês têm que fazer é para o vídeo, volta para o início e ouve de novo. Por quê? Porque às vezes a gente tira a nossa atenção, tá? Então a gente sai rápido para beber uma água, preste atenção no pai, na mamãe que chamou, pediu para alguma coisa, ou o cachorro, o gato fez alguma coisa, a gente se atentou a ele, o telefone tocou, tá? Então a gente fica meio desatento em alguns momentos, principalmente quando a gente tem uma aula, um período, né? Tantos minutos aí de aula, sem parar o professor falando, realizando atividades, então sim, em algum momento a gente fica disperso. Então a tia pede sempre que tenta assistir 2 vezes essas videoaulas, tá certo? Para você compreender melhor o que se é dito, como se é dito, tá bom assim? Então a partir de agora, com muito amor, com muito carinho, a tia vai dar continuidade, tá? Então depois aí da abertura do capítulo, lembrando, a gente está na parte 1. Nesse capítulo, a gente vai abordar o quê? A gente vai trabalhar o plantando, criando e colhendo, tá? Então, já deu para entender. Vamos falar de plantação, criação, colher. Plantar, criar, colher. O que é isso? Agricultura. Então, a gente vai dar início com os setores da economia, tá? Esse é o conteúdo antigo que já estudou-se em séries anteriores. Lembra setores primários, secundários e terciários? E vamos falar sobre o setor primário, tá? A gente vai destrinchar aí a agricultura. Tia, mas no setor primário não tem só agricultura, tá? Tem outras formas também de atividade. A agricultura pode ser dividida em várias etapas. A gente também tem um extrativismo, sim. Alguns pontos posteriores vão ficar no próximo, na parte 2, tá certo assim? Então, com muito amor e carinho, a tia pede, vem com a tia, tá? Vou apagar aqui. Então, vamos lá. No capítulo 9, nessa abertura de capítulo, o que temos? Uma imagem belíssima, tá? A gente tem, ó, plantando, criando, colhendo. Trabalharemos o capítulo 9, tá? Vamos destrinchar essa imagem, tá? Coisa mais fofa do mundo, linda, 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 linda. Com muito amor e carinho, a gente vai dar início ao nosso conteúdo, tá? Antes eu quero fazer a leitura aqui, né? Ele fala assim, ó, o campo é a natureza e calmaria. Dele vêm alguns alimentos do meu dia a dia: o feijão, o milho e a batatinha, tudo colhido com amor e alegria. Das águas e da terra muito se extrai: os peixes, as castanhas e os minerais. Tem também a criação dos animais. Muitas as riquezas que o campo traz. Incrível, lindo, né? Então, a partir de agora, observemos essa imagem, que também é a coisa mais fofa, o livro sempre trazendo aí uma abertura de capítulo incrível, tá? Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai começar aí o conteúdo sobre os setores da economia. Então, a tia pede que preste atenção, acompanhe a leitura, não adianta só ouvir a tia ler, tá? Pega seu livro também, vai acompanhando, vai fazendo algumas marcações que a tia faz também, tá bom? Às vezes é importante, é interessante. Quando falamos dos setores da economia, a gente tem que lembrar o seguinte: como visto na abertura desse capítulo, muitos alimentos que fazem parte do nosso dia a dia são produzidos no campo. Alguns deles são consumidos imediatamente, mas outros precisam ser transformados por meio do trabalho humano até chegar à nossa mesa. Veja o caso de Valentina, que é uma menina que gosta muito de comer feijão no almoço. Seus pais sempre compram esse grão no supermercado próximo à casa deles, mas esse alimento passou por um longo processo até ser comercializado. Então, sim, é a mesma coisa que acontece conosco, né? Na hora do almoço, a gente tem o feijão, o arroz, a batatinha, tem a carne.
Mas nós recebemos esse produto já pronto para a gente, mas ele precisou passar por vários setores da economia para chegar e ser comercializado, levado até o supermercado para eu ir lá e comprar. Tá certo assim? Então preste atenção aí na nossa leitura, tá? A produção do feijão envolve atividades desenvolvidas na área rural de um município distante de onde Valentina e seus pais vivem. Então, produzir feijão não é do lado da casa da Valentina, tá? Ninguém está produzindo feijão do lado da casa da Valentina. Vai ser longe, vai ser em um ambiente bem distante, tá? Algumas dessas atividades são plantar, irrigar, colher, debulhar e entre outros. O debulhar é retirar o feijão de dentro da vagem, tá? Que ele vem, o feijão vem na vagem, aí você abre ele e vai tirando os carocinhos de feijão, tá bom? Aí ele explica mais o seguinte, ó. Após essa primeira etapa, o feijão é vendido a uma indústria que utiliza máquinas para selecionar os melhores grãos e ensacar o produto. Seleciona lá o que ele acredita que é melhor, tá? Para colocar na embalagem para vender com a marca. Ele fala, depois ele é repassado para os supermercados do estado onde Valentina mora. Então, depois disso, ele é repassado pelos supermercados. Eita, que linha! Depois disso, ele é repassado para os supermercados do estado onde Valentina mora. Somente após todas essas etapas, o pai da Valentina consegue comprar o feijão e preparar um delicioso almoço. Então, depois disso tudo, é que o pai de Valentina vai preparar o almoço. Incrível, né? Aí aqui, ó, o delicioso almoço da Valentina. Valentina amando comer o feijão, mamãe da Valentina, papai da Valentina. E o papai super ser feliz, porque conseguiu fazer aquilo que a filha tanto, tanto, tanto gostava. A história de Valentina, na história de Valentina, é possível perceber que consumimos produtos e serviços para atender às nossas necessidades, tá? E as pessoas também obtêm seu sustento fornecendo serviços ou mercadorias por meio de uma atividade profissional. Já vai explicar de uma forma bem clara, tá? Vamos lá. Ele quer dizer o seguinte: quando a tia vai almoçar, como vocês vão almoçar, vocês não estão recebendo um serviço, vocês estão recebendo uma mercadoria, onde você vai cozer e vai comer, tá certo? Mas a tia Milka não fornece mercadoria. Como assim? Quando vocês vão à escola, no caso agora que em pandemia vocês assistem a aula e a tia dá aula via Meet, a tia Milka ainda assim está prestando um serviço. Ela está fazendo o que? Ela está prestando um serviço, né? Transferindo conhecimento, auxiliando vocês na educação, na absorção do conteúdo programático de cada ano letivo. Tá certo assim? Então a tia não está ali vendendo uma mercadoria, tá? Conhecimento não é mercadoria, é uma prestação de serviço. Tá certo? Então, a função de um professor é prestar serviço. A função de um caminhoneiro não é mercadoria, é a prestação de serviços, tá certo? A função de um gari é prestação de serviço. De um médico é prestação de serviços. Tá certo assim? De arroz, feijão, carne, sim, é um consumo de produtos. Aí há um consumo, tá certo assim? Produtos, no caso. Tá bom assim? Então vamos lá. A economia do país, perdoe. A economia do país se desenvolve na relação entre profissionais e consumidores. As atividades profissionais realizadas podem ser divididas em três diferentes etapas da economia, que a gente chama de setores da economia. Tá? A gente encontra em três diferentes setores. Para atender melhor essa divisão, a gente vai observar o esquema a seguir. Então, sim, ele é dividido em três etapas: setor primário, setor secundário e setor terciário. É eles que a gente vai trabalhar agora. Então, em grande escala, a gente está aqui ó, em grande imagem, né? Que é igual ao do seu livro. A gente tem setor primário, setor secundário e o setor terciário. Tudo bem? Então, o que vamos fazer agora? Vamos destrinchar cada um deles, tá certo? Fazer a leitura e interpretação de cada função deles até chegar a mercadoria à nossa mesa ou a prestação de serviço às nossas atividades, ok? Assim? Então, aqui, ó, setor primário. O feijão. Lembrando, a gente está falando do feijão. Lembra da Valentina? É sobre ela ainda.
Setor primário. O feijão é um produto obtido da natureza. Então, o feijão é um produto que vem da natureza. Por meio do trabalho do quê? Do humano. Ajeitar aqui, do trabalho humano. Essa atividade pertence ao setor primário. Aquele em que ocorre, tá? É o que ocorre a coleta, a produção das matérias-primas. Matérias-primas como grãos, frutas, castanhas, ovos, leite, carne, peixes e minérios. É a matéria-prima, é a primeira forma do produto, ok? As atividades agrupadas nesse setor são chamadas de quê? Quais são os nomes das atividades do setor primário? São chamados de agricultura, pecuária e extrativismo. Tudo bem assim? Então a gente vai estudar todos eles já já, tá bom? Durante esse capítulo, a gente vai estudar sobre agricultura, pecuária e extrativismo. Elas são mais comuns no campo do que na cidade. Tá, tia, você pode encontrar isso aqui na cidade? Pode, mas é bem difícil. Em grande escala, a agricultura, pecuária e extrativismo só no campo. Quando a gente fala de setor secundário, oh, que legal! Após ser colhido, o feijão passa pelos processos na indústria. Então, ele passa por determinados processos dentro da indústria de alimentos. Então, ó, após ser colhido, o feijão passa por processos na indústria de alimentos. As atividades que transformam uma matéria-prima em um produto compõem o setor secundário. Então, vou continuar. Ó. As atividades que transformam a matéria-prima, aquela matéria que veio da natureza, em produto, é chamado de setor secundário da economia. Quais são os exemplos de um setor secundário? Tá? O artesanato, a manufatura e a indústria. É tudo atividade deles. Essas atividades podem ocorrer no campo como na cidade, tá? Só que elas são já mais comuns encontrar nas cidades, porque fica próximo para levar mercadoria, tá bom assim? Então a gente vai apagar aqui, vou dar continuidade. Eita. Vou dar continuidade. Setor terciário, vem cá, tia. Quando a gente fala do setor terciário, aí ele fala: finalmente o feijão é distribuído em sacos para estabelecimentos comerciais e pode ser comprado. O transporte desse produto é um tipo de serviço. Então ele continuou: o transporte desse produto é um tipo de serviço. Quem transporta? O caminhoneiro, tá bom? Tanto os serviços como o comércio são atividades do setor terciário. Vou marcar novamente com outra cor, ó. Tanto os serviços como o comércio são atividades do setor terciário, tá? Elas apoiam os outros setores da economia e são mais comuns na cidade do que no campo, tá bom? Então, aí a gente tem setor primário, setor secundário, setor terciário, o que cada um serve, qual é a função de cada um. No seu livro, ele já está super resumidinho, super prático, super fácil. Veja que a tia quase que grifou tudo, tá? Então, significa que tudo é importante. Na dúvida, volta um pouquinho os vídeos, faz a releitura, revê tudo com amor e carinho, tá bom assim? A gente faz a limpeza aqui e a gente tem a primeira sessão que é o Agora é com você. Vocês vão realizar em casa, mas a tia colocou aqui no slide que é para vocês prestarem atenção o que está acontecendo e como deve ser feito. Ele fala assim, ó, completa o quadro com as informações sobre alguns dos produtos que você consome em suas refeições. Preste atenção. Nome do alimento. A tia vai fazer um dela, tá? Não copia não, faz o seu. Nome do alimento, tá? Já sei qual vou fazer. É achocolatado. Meu filho ama. Qual é a matéria-prima para fazer o achocolatado? O achocolatado não é matéria-prima, ele foi misturado. Qual é a fruta, o fruto que é retirado, feito o achocolatado? O cacau, tá bom? Eita, que cacau feio. O. É um produto industrializado, o achocolatado? Lembra, eu comprei o achocolatado, eu não comprei o cacau. É um produto industrializado? Sim, tá? Onde foi comprado? Onde eu comprei? Eu comprei aonde? Na feirinha, no supermercado, no mercadinho? Comprei no supermercado. Supermercado.
mercado. Deu para entender como vai ser? E assim por diante. Cada um de vocês vão fazer 2, tá certo? Assim, a tia vai pagar isso aqui. Lembrando, tem vários, você pode escolher frutas, legumes e tal. Embaixo, a tia só vai explicar como é que deve ser feito. Observe as imagens a seguir, identifica a atividade do setor da economia e o profissional, tá? Vamos lá. Setor da economia, a gente tem que lembrar que é isso, ó. Primário, secundário ou terciário, tá certo? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Esse aqui, ó. Ele tá colhendo. Plantar, irrigar, colher, debulhar. Setor da economia. Setor primário. Qual é a atividade dele? A atividade é o que ele faz. Ele é um agricultor. Agricultura, no caso, né? Atividade, agricultura. Eita. Muito bem. Qual é o nome do profissional? Quem faz isso? Se ele está trabalhando com agricultura, ele é o quê? Um agricultor, meus amores. Deu para entender? E assim por diante. Vocês vão fazer os demais. Qual é o setor da economia? Primeiro, segundo, terceiro. Qual é a atividade? Função, isso aqui é o quê? Ele tá vendendo aqui nessas barraquinhas aqui o quê? Como é o nome disso? Qual é o nome dele? Qual é o nome da profissão dele? Entendeu, profissional? Qual é o nome da profissão dele? Aqui embaixo, do mesmo jeito, vou apagar. Aqui, ó. Qual é o setor da economia? Primário, secundário, terciário. Qual é a atividade? Tá? O que ele é? Qual é o nome desse profissional? É exatamente isso. Então, vocês vão fazer essas atividades aqui, tá certo? Primeira questão, a segunda questão sozinhos. A tia só tá fazendo aí a explicação para que não haja dúvida, né, quanto ao que deve ser feito. Quando a gente fala sobre o setor primário no Brasil, então a gente vai destrinchar o setor primário. Olha só o que ele fala. As atividades do setor primário são mais comuns aonde? No campo, do que na cidade. Muitas pessoas que trabalham no espaço rural brasileiro fazem diferentes atividades relacionadas a esse setor da economia, como os camponeses, os agricultores. Então a gente tem aí, ó, camponeses, agricultores, veterinários, técnicos de manutenção de máquinas, etc. Então tem vários trabalhadores que trabalham diretamente com o setor primário no campo. O Brasil produz grande quantidade de produtos no setor primário. Quais são os principais? Quais são os principais? Café, soja, trigo, arroz, milho, cana-de-açúcar, sempre foi e ainda continua, o cacau, cítricos e carne bovina, tá? Produtos da agropecuária brasileira. Cítricos são o quê? Frutas ácidas, como a laranja, o limão, tá certo? Vamos lá. Há também os metais provenientes dos minérios mais extraídos no país. Quais são esses minérios mais extraídos no país? Tá? Os minérios mais extraídos no país: ferro, ouro, cobre e alumínio. Tá certo assim? Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre as atividades do setor primário do nosso país. Então, a partir de agora, a gente vai destrinchar algumas atividades do setor primário. Sim, estamos falando sobre o setor primário? Estamos, né? Essas atividades do setor primário são comuns aonde? São comuns no campo, muito mais no campo do que na cidade. Quem tem atividades relacionadas? Os camponeses, os agricultores, os veterinários, técnicos de manutenção de máquina, tá? Quais são os tipos de produtos aqui no Brasil que fazem parte do setor primário? A gente tem o café, a soja, o trigo, o arroz, o milho, a cana-de-açúcar, o cacau, cítricos e a carne bovina, tá? E se eu falo de minerais retirado também do setor primário, a gente fala do ferro, do ouro, do cobre e do alumínio. Tudo que a tia falou agora foi tudo que a tia grifou. Então veja que mesmo que o texto seja pequeno, eu consigo destrinchar, eu consigo explicar, eu consigo demarcar para que ele fique mais fácil aí a memorização e a compreensão. Nada é ler e passar adiante. A gente lê, interpreta, marca aquilo que é importante e reproduz na fala. É assim que você vai absorver esse conhecimento,
tá certo? A tia vai apagar, vai dar continuidade, agora sim a gente vai entrar na agricultura, tá certo? Sim. Olha o que que ele fala. A agricultura é a atividade de cultivo de quê? De vegetais. A agricultura é uma atividade de cultivo de vegetais. Isto é, em geral, parte da sua produção vai para a indústria de alimentos, de ração de animais, de roupas e calçados. Ou parte de seus produtos é consumida pela população mundial, né? A outra parte, perdoe, a outra parte de seus produtos é consumida pela população mundial. Por isso, essa atividade é considerada tão importante, tá? Então, na atividade de cultivo de vegetais, que é a agricultura, a gente tem que lembrar, a gente pode produzir produtos diretamente para a indústria, ou e a outra parte, uma parte vai para a indústria, né, para produzir produtos diferentes, né, vai modificar a matéria-prima para transformar em um produto, ou outra parte vai direto para ser consumido por toda a população mundial, tá? Por isso que ela é incrivelmente importante, é ela que alimenta todos. Em seguida, aqui ele fala assim, ó, a realização da agricultura depende bastante das condições naturais. Gente, não dá para desenvolver a agricultura em qualquer canto. O ambiente tem que ser propício, as condições naturais têm que ser boas, o clima, o tempo, o relevo, o solo, tem que ser tudo bom para que desenvolva um plantio adequado, para que a planta se desenvolva, que ela possa desenvolver frutos, tá? Sementes, grãos e assim alimentar quem precisa. Então, vou marcar aqui, ó. A realização da agricultura depende bastante das condições naturais, como o clima, o tempo atmosférico, o relevo e o solo. Mas atualmente também são utilizados nessa atividade conhecimentos técnicos que os seres humanos acumularam ao longo dos anos. Então, significa dizer que a gente não está trabalhando mais agricultura só dependendo da natureza. Eu consigo trabalhar com a agricultura não só dependendo da natureza, mas o desenvolvimento, todo o conhecimento técnico dos seres humanos já começa a surtir efeito e a auxiliar ao desenvolvimento, né? A um melhor desenvolvimento dessa agricultura. É incrível. Vamos dizer que eu tenho um grande hectare de área como essa aqui, ó. Tenho essa aqui. E se eu não tiver a máquina, como é que faz? Eu vou precisar de vários homens fazendo a mesma atividade. Com a máquina, eu consigo reduzir a quantidade de trabalhadores e consigo abranger uma área muito maior. Então, aqui a gente já tem, ó, máquina sendo utilizada, né, na colheita de soja em Balsas, tá? No Maranhão, em 2019. Vou aqui, vou passar adiante. Olha que imagem linda. Os cultivos podem ser realizados pelo menos de duas maneiras. Ou eu trabalho com a monocultura ou a policultura. Mono, um tipo de agricultura. Poli, vários tipos de produtos agrícolas sendo produzidos. Então, só na imagem já dá para ver, ó, todos os mesmos tipos de planta. Uma agricultura só, monocultura. Poli, vários tipos diferentes, ó, alface, cebolinha, outro tipo de alface, outro tipo de alimento para lá. Poli, vários tipos de agricultura, tá? Então a gente chama de policultura. Muito bem. Aqui assim é fácil. Mono já quer dizer um, poli é muitos. Então, mono, um tipo de agricultura, poli, vários tipos de agricultura no mesmo lugar. Isso mesmo. Vamos lá? O que é a monocultura? Preste atenção, Katia. A monocultura, ela ocorre geralmente em grandes terrenos. Vamos marcar? Vamos marcar? Vamos. A monocultura, ela ocorre geralmente em grandes terrenos com plantio de uma única espécie de planta. Mono, uma planta. Os principais cultivos realizados, olhe, os principais cultivos realizados em monoculturas no Brasil são o quê? Né, as monoculturas no Brasil, a gente tem soja, cana-de-açúcar, trigo, laranja e outros vegetais, tá certo? Vamos lá, parte dessa produção ela é comprada pelas indústrias nacionais, de rações para animais, de alimentos para seres humanos, de combustíveis para automóveis e etc. Outra parte é vendida para outros países, como a China, que compra soja brasileira para a produção de ração,
que alimenta seus grandes rebanhos bovinos. Então, a China compra a soja brasileira para a produção de ração, para alimentar os seus rebanhos bovinos. Oh, tia, então ele compra a soja para isso? Sim, yes. Então, aqui a imagem a gente tem aí, ó, plantação de trigo em Londrina, tá certo? No ano de 2019. Tá, tia, com muito carinho. A tia sabe que vocês já acompanharam a leitura, vocês também já grifaram tudo, então a tia vai apagar e vai dar continuidade, tudo bem? Quando a gente ainda fala de monocultura, lembra? A gente ainda fala de policultura. Na monocultura, ele fala: a monocultura normalmente causa impacto maior ao meio ambiente, pois a área é desmatada para o cultivo agrícola e isso empobrece o solo. Porém, esse tipo de cultivo é muito importante para a economia do país, gera dinheiro, tá? Então ele diz aqui, ó, o impacto, a monocultura causa impacto maior ao meio ambiente, tá? Por quê? Porque empobrece o solo, tá? A gente sempre planta o mesmo alimento, Então, os nutrientes, a mesma planta, ela vai retirar sempre os mesmos nutrientes. Vai chegar um momento que o solo já não é mais nutrido. Não há renovação, não há o falecimento de alguma espécie, a decomposição, a transformação em humus. Então, o solo começa a empobrecer. Sendo assim, aquele solo também a longo prazo ele não vai prestar mais, tá bom? Então aí a gente tem imagem de monocultura e é da cana de açúcar, tá bom? Vamos apagar aqui. Continuar. Só que agora a gente vai para policultura. Olha que interessante, tá bom? Olha o que ele diz. Já a policultura é praticada normalmente em propriedades menores. Olha lá, vamos anotar. A policultura é praticada normalmente em propriedades menores, nas quais são cultivados diversos tipos de vegetais destinados principalmente ao consumo dos brasileiros. São territórios menores com uma prática de agricultura variada no mesmo solo. Aí você já vai ver a diferença da monocultura. Tia, se vai ter diferentes tipos de plantações, significa dizer que você consegue obter diferentes tipos de nutrientes para o solo, você não empobrece tão rapidamente o solo? Exatamente, meu amor. Esse tipo de cultivo pode ser considerado menos prejudicial. Preste atenção. Ao ambiente, já que normalmente é produzido em uma área menor. Vamos marcar? Então, esse tipo de cultivo pode ser considerado menos prejudicial ao ambiente, né? Porque ele é produzido em uma área menor e com o uso reduzido de máquinas, tá? Não destrua tanto o meio ambiente para isso. Aqui a gente tem a vista aérea de policultura com pomar de mangas, carambolas e abóboras, tá? Em Taquaritinga, São Paulo, no ano de 2018. É lindo aqui a plantação, todas diferentes. Temos diferentes alimentos aí, tudo bem? Já pode passar adiante? Vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem de encerramento, né, desses slides aqui, dessa aula de hoje. Que a gente tem um produtor rural de Serrolândia, na Bahia, no ano de 2018. Ele aqui, produzindo, né, suas espigas de milho, tá? Então, uma imagem linda, a imagem do nosso livro mesmo. Uma belíssima imagem, belíssima gravura, qualidade incrível. Bom, a tia vai falar que é uma pausa para realizar as atividades da página o quê? 128, tá? Mas lembrando, na verdade, a gente já concluiu o capítulo. Então, com muito amor no coração, a tia já vai se despedindo de vocês, dizendo que ama vocês, tá certo? Vou deixando o beijinho que o Pedro tanto fala, que já tentou fazer e não consegue. Pedro, ó, 2 montanhas, uma barrigudinha e um tracinho no meio. 2 montanhas, uma barrigudinha e um tracinho no meio. Tá, amor? Beijo no coração de todos. Bye, bye.